Olá, discípulo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento nas séries de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia. E o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, capelão sênior, delegado regional Sudeste e primeiro vice-presidente da UNCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, e ainda mais, trainer em psicologia positiva, maestria em programação neurolinguística, terapeuta comportamental, tudo isso para entregar a você a melhor mensagem, o melhor conteúdo, o melhor significado da Palavra de Deus, a Bíblia, para gerar saúde mental, emocional e espiritual. Pode confiar, a Palavra de Deus garante, e a Palavra de Deus vai fazer uma estimulação cerebral profunda. A Palavra de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. É só permitir. E nesse momento eu vou entregar especialmente para você a parte 2 da nova série de mensagens bíblicas, Os Milagres de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, no Evangelho que escreveu o apóstolo João. Se prepare para ouvir o despertar da fé salvadora. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Pense mentalmente aqui e agora e permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, em sua mente. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está de volta a Caná da Galileia, onde operara seu primeiro milagre ao transformar água em vinho numa festa de casamento. Exatamente nesse momento, sobe de Capernaum a Caná um oficial do rei Herodes, com seu filho enfermo à beira da morte, para suplicar o socorro de Jesus Cristo. Aqui está não um homem que ocupa uma posição importante, mas um pai ansioso, aflito. As aparências externas e sua posição social não significam nada. Ele só conseguia pensar no filho que parecia estar morrendo. Eu fico pensando, imaginando o primeiro milagre de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no Evangelho de João, o primeiro milagre de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, em Caná da Galileia, foi realizado a pedido da mãe de Jesus. Eles não têm vinho. O segundo milagre de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi a pedido de um pai. Eu quero que você se lembre disso. O texto bíblico de João capítulo 4, versículos 46 a 54, apresenta os seguintes personagens envolvidos no milagre: Jesus Cristo, o pai ansioso aflito, o filho moribundo
testemunhas, a família e os servos do oficial do rei Herodes. O relato desse pai aflito, buscando socorro em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a cura de seu filho, me faz pensar em alguns significados. Esse é um momento muito importante para você refletir sobre a sua vida. A primeira delas é que a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. O rico tem aflições da mesma forma que o pobre. Esse homem era oficial do rei Herodes e vivia na corte. Contudo, seu dinheiro, sua alta posição e seu prestígio não afastaram a doença de sua casa, nem a aflição de seu coração e sua mente. O dinheiro pode dar a você um bom plano de saúde, mas o dinheiro não pode comprar a saúde. O dinheiro pode dar a você uma casa confortável, mas não lar. O dinheiro pode comprar serviçais e bajuladores, mas não amigos. Sedas e cetins geralmente cobrem corações turbados. Moradores nos palácios dormem com mais dificuldade do que aqueles que habitam em tendas, em casas humildes. Eu quero que você pense nisso. A segunda lição teológica é que as aflições e a morte vêm para os jovens, assim para com os velhos. A morte estava espreitando um jovem. A ordem natural das coisas foi invertida aqui. O Pai estava rogando a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, pelo filho à beira da morte. Os jovens, os adolescentes ou as pessoas maduras são vulneráveis. A força e o vigor da juventude não são garantia contra os tempos turbulentos. O desejo profundo desse pai era que Jesus Cristo descesse com ele até Cafarnaum para curar o seu filho. Jesus Cristo pode curar, mas ele não desceu a Cafarnaum. E dessa forma, a cura é operada mais cedo. O engano do oficial do rei Herodes é corrigido e sua fé é confirmada, de modo que as coisas foram realizadas da melhor maneira, ou seja, da maneira de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse acontecimento vai ensinar a você o desenvolvimento gradativo da fé verdadeira. 3 estágios podem ser observados na fé desse oficial do rei Herodes. Em primeiro lugar, o oficial do rei Basílicos olha para Jesus Cristo como operador de milagres. A Bíblia diz em João 4,46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia
onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei Basílicos, cujo rios filho estava doente, Astenel, em Capernaum. João 4:46. A cidade de Capernaum foi construída de forma octogonal, dividida por uma importante estrada comercial que liga o Egito e a Síria a Damasco. Quero destacar alguns pontos sobre Capernaum. Ficava ao lado do famoso Lago da Galileia, região pesqueira, ocupava os confins territoriais de Naftali e Zebulon. Mateus 4:13. Capernaum vem do hebraico Kifar Marnachum, ou seja, aldeia, cidade ou vila de Naum, ou cidade de consolo. Na cidade de Cafarnaum havia coletoria de impostos. Era onde Levi, que foi chamado Mateus, trabalhava. Em Cafarnaum havia uma sinagoga construída pelo centurião, citado em Mateus 8:5-13, e ainda mais uma centúria. O centurião residia ali e comandava pelo menos 100 soldados romanos. Segundo estudiosos, a cidade de Cafarnaum não tinha mais do que 1.000 habitantes. Você sabia? Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realizou milagres de cura em Cafarnaum. Mateus 8:5-17, a cura do criado do centurião. Mateus 9:1-8, a cura de um paralítico. Mateus 9:27-31, a cura de 2 cegos. Mateus 12:9, a cura do homem da mão ressequida. Marcos 1:21-28, a cura de um endemoniado. João 4:46-54, a cura do filho de um oficial do rei Herodes. Mateus 8:14-15, a cura da sogra de Pedro. E ainda mais o milagre na moeda, no ventre do peixe. Mateus 17:24-27. Eu quero que você se lembre disso. Esse acontecimento vai ensinar a você o desenvolvimento gradativo da fé verdadeira. 3 estágios podem ser observados na fé desse oficial do rei Herodes. Ainda, em primeiro lugar, o oficial do rei Basílicos olha para Jesus Cristo como um operador de milagres. João 4:47-48. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu rios, que estava à morte, apotescou. João 4:47. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais semeiam e prodígios terás, de modo algum crereis, pistel-o. João 4:48. Você está gostando de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escrito pelo apóstolo Ioannes. A fama de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já corria por toda a Galileia. Era do conhecimento popular que Jesus o Nazareno realizava grandes sinais e prodígios.
Era sabido de todos que multidões o seguiam buscando alívio de suas enfermidades. No momento que o oficial Basílicos do rei Herodes ouve falar de Jesus Cristo, o Nazareno, viera da Judéia, vai imediatamente a Caná com seu pedido urgente. A resposta de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, à súplica do oficial, nos faz crer que ele via Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, apenas como um operador de milagres. Seu interesse era apenas na cura de seu filho e nada mais. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais, semeiam e prodígios teras, de modo algum crereis. Pisteu, João 4, 48. Nenhuma fé salvadora brotara ainda no coração desse oficial do rei. Por isso Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, usou essa abordagem tão contundente com o oficial do rei Herodes. Foi exatamente a mesma abordagem que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, usou com a mulher Ciro-fenícia para desarraigar de seu coração uma fé superficial e estabelecer, fixar aí, uma fé genuína e robusta. Eu quero que você se lembre disso. Muitas vezes, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, usa as aflições da vida como uma enfermidade grave. Muitas vezes, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, usa um acidente traumático. Muitas vezes, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, usa uma separação amarga, um luto doloroso, para despertar nos corações a fé verdadeira. Foi assim com esse oficial do rei Herodes. Ele tinha posição social, prestígio político, dinheiro e fama. Porém, a doença entrou em sua casa, oikos, e os tentáculos gelados da morte estavam ameaçando levar precocemente seu filho, Paidion. Nenhum recurso da terra naquela situação, naquela geração, lhe poderia socorrer. Por isso ele, o oficial do rei Herodes, recorreu a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você está gostando de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escrito pelo apóstolo Ioannis. Em segundo lugar, ele, o oficial do rei Herodes, crê na palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. João 4, 49. Rogou-lhe o oficial: Kyrios, desce antes que meu pai John morra. Apotescon, João 4, 49. Vai, Poreomai, disse-lhe Jesus, teu rios vive, Zal. O homem antropos creu pisteu na palavra logos de Jesus e partiu, Poreomai, João 4,50. Já ele descia quando os seus servos doulos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe Apagelon, que o seu filho vivia. Zal, João 4,51. Então indagou deles
a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. João 4:52. Permita que o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, transforme a sua vida em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar. A solução para todas as fases de sua vida e a salvação de sua alma, você só encontra em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quero que pense nisso. A fé desse oficial do rei Herodes avança para o segundo estágio. Ele se dirige pessoalmente a Jesus Cristo e conta com sua misericórdia para com o filho moribundo. Ele, o oficial do rei Herodes, que via Jesus e Jesus apenas como um operador de milagres, agora é instado a voltar para sua casa em Cafarnaum, com a promessa de que seu filho, o pai de um, estava curado. Consegue imaginar cada detalhe da volta para Cafarnaum desse oficial do rei Herodes, esse pai aflito? O oficial do rei Herodes não questiona, não duvida. Ele crê na palavra de Jesus e volta para casa em Cafarnaum. Ele, oficial do rei Herodes, entende agora que Jesus tem poder não apenas para curar, mas para curar à distância. Ele, oficial do rei Herodes, crê no poder da palavra de Jesus. A fé não exige evidências. A fé se agarra à promessa. A fé não está fundamentada naquilo que você vê, mas a fé está ancorada na palavra de Jesus. Pense nisso aqui e agora. Fé é certeza e convicção. Fé é certeza de coisas e convicção de fatos. Da mesma forma, não existe nenhum obstáculo para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, hoje. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está nos céus, na casa do Pai, a Jerusalém celestial. E ainda mais, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está conosco. Qualquer palavra que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disser, será obedecida por minha vida, em sua vida, em sua casa. Pode acreditar. Não importa qual seja a sua emergência, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ouve suas orações hoje, assim como ouviu as súplicas do Pai ansioso e aflito tantos séculos atrás. Como Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em compaixão, agiu à distância para suprir a necessidade daquele pai, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, age para suprir suas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. É só confiar e voltar para sua casa e se alegrar
em família. O oficial do rei Herodes não precisou sequer chegar à sua casa em Cafarnaum. Os servos foram ao seu encontro no meio do caminho, informando que seu filho já estava curado e que a febre já o havia deixado. É isso que aconteceu no exato momento em que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deu a palavra de ordem, a palavra rema profética. A fé que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deseja ver é uma fé que não exige ver sinais, semeiam e prodígios terás, mas que confia exclusivamente na palavra dele, Jesus, e assim na própria pessoa que a profere. É a fé nele, Jesus, por meio da palavra de Jesus. Consegue entender tudo isso? Em terceiro lugar, o oficial do rei Herodes crê em Jesus e Jesus com toda a sua casa. João 4, 53. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho, Riós, vive. E creu ele e toda a sua casa. Oikia. João 4, 53. Foi este o segundo sinal, semeion, que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. João 4, 54. Guarde isso em sua mente e coração. O oficial do rei Herodes chegou ao último estágio da fé. A fé salvadora. Ele creu com toda a sua oikia, casa, e não apenas creu, mas compartilhou essa mesma fé com sua esposa, com seu filho e com seus servos. Houve salvação naquela oikia, casa. A fé é uma força viva que cresce e amadurece através de muitos estágios e de experiências sempre renovadas. O oficial do rei Herodes, aquele pai aflito, teve fé na palavra de Jesus e correu com fé para sua casa oikia em Cafarnaum. Agora, porém, a experiência plena do poder e da graça de Jesus, ele creu de modo abrangente. Agora ele olhava com confiança permanente entregar-o para Jesus e levou toda a sua casa nessa confiança. Todos eles reconheciam agora que Jesus Cristo, o Messias, é aquele que vence a morte e é capaz de conceder Zoé, vida. Pense nisso aqui e agora. Esse progresso espiritual do oficial do rei Herodes se manifestou em um momento crítico e se transformou em fé confiante. O oficial do rei Herodes creu na palavra de Jesus e teve paz no coração, paz no vale. A fé do oficial do rei Herodes se tornou uma fé confirmada. De fato, o jovem havia sido completamente restabelecido, levando toda a sua casa à mesma fé. A fé do oficial do rei Herodes foi contagiante. Continue permitindo que o Evangelho de Jesus Cristo transforme a sua vida e a sua casa em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar aqui e agora. Esse pai
deu 4 passos para alcançar o milagre da cura de seu filho. Primeiro, demonstrou humildade. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho oinos. Ora havia um oficial do rei, cujo riós estava doente, Asteneu, em Capernaum. João 4:46. Ele desceu do pedestal do orgulho. Esse pai buscou Jesus e rogou seu auxílio. Em segundo lugar, o pai demonstrou coragem. Esse homem era um alto oficial da corte do rei Herodes. Eu fico pensando, as relações entre Herodes e Jesus não eram boas. Herodes mandou matar João Batista. Jesus chamou Herodes de raposa. Esse pai e oficial do rei Herodes podia sofrer retaliação por procurar Jesus, mas venceu corajosamente todos os obstáculos e enfrentou todos os riscos para buscar a cura de seu pai John. Terceiro, esse pai demonstrou persistência. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse Catabainon para curar e domai seu riós que estava à morte, apotescou. João 4:47. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais, semeiam e prodígios terás, de modo algum crereis, pisteu. João 4:48. Rogou-lhe o oficial: Kyrios, desce Catabainon, antes que meu pai John morra, apotesco. João 4:49. Esse pai e oficial do rei Herodes não percebia a necessidade do próprio coração, a cegueira espiritual em que vivia. Seu desejo era a cura do filho moribundo. O poder de Jesus está acima do tempo e do espaço. A fé do oficial do rei Herodes era tão fraca que restringia o poder de Jesus à sua presença local. Por isso, sua oração era, primeiro tempo, Kyrios, vem antes que meu pai John morra. A oração do oficial do rei Herodes era espaço. Cafarnaum. Esse pai se negou a sentir-se desencorajado. Ele insistiu com Jesus. Seu filho estava morrendo. Esse pai não desistiu de ver um milagre na vida de seu pai John. Ele buscou, pediu, insistiu. Em quarto lugar, o pai demonstrou fé. Porém, o mãe, vai. Disse-lhe Jesus: teu riós vive, Zal. O antropos creu na palavra logos de Jesus e partiu. Porém, o mãe, João 4:50. Esse pai oficial do rei Herodes creu sem duvidar. Não questionou nem protelou a ação. Obedeceu prontamente a ordem de Jesus. Quem crê em Jesus sossega o coração. Quem crê em Jesus volta em paz para casa. Quem crê em Jesus
toma posse da vitória. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. João 4:54. Você está gostando de ouvir o Evangelho de Jesus? Christos Hios Theosote. O versículo 54 do capítulo 4 de João informa que esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. 2 milagres foram operados em Caná da Galiléia e cada um deles assinala lições teológicas importantes, profundas. Há um estranho contraste nas circunstâncias que cercaram os dois referidos sinais. No primeiro milagre de Jesus, o lar estava cheio de alegria, uma festa de casamento. No segundo milagre de Jesus, o lar estava entristecido pela enfermidade e ao pavor da morte que se aproximava. Jesus supre a necessidade para preservar a alegria e cura a enfermidade para restaurar a alegria. Em ambos os sinais semeiam a fé pistis é aprofundada e a alegria charis advém da confiança em Jesus. Pense nisso. Quer saber quem era o oficial do rei Herodes? Vivia naquela época em Cafarnaum um alto funcionário ligado à casa civil militar de Herodes Antipas, cujas atividades nem se pode determinar. Alguns teólogos especulam que se tratava de Cusa, intendente de Herodes, que era marido de Ioana, uma das piedosas mulheres galileias que passaram a acompanhar o mestre Jesus em suas viagens missionárias. A Bíblia diz em Lucas 8:3. E Ioana, mulher Guiné de Chousas, Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Lucas, capítulo 8, versículo 3. Já pensou nisso? Pelo fato de Jesus ter curado seu filho, o filho de Chousas, Cusa, ambos, Chousas, Cusa e Ioana, passaram a servi-lo com bens, dando-lhe todo apoio e infraestrutura necessários ao crescimento do ministério de Jesus. As mulheres que foram transformadas e libertas pelo ministério de Jesus Cristo acompanhe Jesus Cristo e seus matetés para oferecer-lhe suporte financeiro e prestar-lhe assistência com seus bens. Apesar de possuir o poder, Jesus Cristo não operou milagres para prover o seu sustento físico. Por isso, Jesus aceitou a ajuda dessas mulheres. A palavra de Deus ensina que aqueles que recebem bênçãos espirituais devem retribuir com bênçãos materiais. Romanos 15:27. Entre elas, as mulheres estava Maria Madalena, do qual Jesus Cristo havia expulsado 7 demônios com passado obscuro e terrível. Compunha esse grupo Ioana, mulher de Chousas, Cusa, procurador de Herodes. O rei tinha muitos bens e propriedades. Ser procurador
do rei Herodes Antipas era cuidar de seus interesses financeiros. Não havia funcionário mais importante no cargo de tanta confiança. Uma mulher de passado sombrio e uma dama da corte engrossaram as fileiras dessas mulheres que apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Gratas pelas misericórdias recebidas das mãos de Jesus, as mulheres estavam dispostas a suportar muitas coisas por amor a Ele. Fortalecidas em seu íntimo pelo restaurador poder do Espírito Santo, as mulheres foram capazes de apegarem-se a Jesus e não desistiram. E com nobreza seguiram Jesus até o fim. Não foi uma mulher que vendeu Jesus por 30 peças de prata. Não foram as mulheres que abandonaram Jesus no jardim do Getsemane e fugiram. Não foram as mulheres que 3 vezes negaram Jesus na casa do sumo sacerdote, mas foram elas, as mulheres que lamentaram e choraram quando Jesus estava sendo levado para a crucificação. Foram as mulheres que permaneceram junto à cruz e as primeiras a visitar o sepulcro onde se encontrava o corpo de Jesus. Foram elas as mulheres que testemunharam de primeira mão o Jesus ressurreto. Realmente grande é o poder da graça de Deus. Dentre toda a multidão de crentes, não há ninguém que está completamente livre de algumas enfermidades espirituais. Muitas vezes a alma do homem e da mulher estão contaminadas de doenças espirituais, que aos poucos roubam a paz e desequilibram espiritualmente, afastando-os do caminho da santidade e conduzindo-os ao pecado. Quer saber aqui agora quais são as doenças espirituais? Diante de tal realidade, é preciso diagnosticar quais doenças espirituais estão deixando a alma humana enferma. Contudo, para que o medicamento correto faça o efeito desejado, é preciso nomear essas doenças. No total são 7: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. As doenças espirituais são 7 pecados capitais, os quais não diagnosticados causam terrível mal ao coração do ser humano, mas pode haver mais doenças espirituais. Há um remédio universal que é fornecido pela palavra de Deus para todas as enfermidades ou doenças espirituais, que são 7 pecados capitais a que o homem pode estar sujeito. A cura para essas doenças espirituais é a obra do Espírito Santo, governando toda a sua vida em seu mapa da personalidade, os seus níveis neurológicos, ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade e espiritual. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar os vícios, maus hábitos, procrastinação, autossabotagem, crenças limitantes e ainda vai ouvir e obedecer ao diagnóstico espiritual sobre a sua vida. Você está gostando de ouvir e se sentindo muito bem. Fique de olho agora no diapasão
e a palavra de Deus. O diapasão transmite uma nota de referência para sincronizar os instrumentos. O diapasão é um instrumento metálico que é usado para auxiliar, para afinar instrumentos musicais e de vozes. A palavra diapasão do latim é diapason, a escala dos 7 tons. Isso significa que o diapasão tem um grau maior de conhecimento das notas musicais. No grego, diapason cordon tem o significado de todas as cordas musicais. Eu fico pensando e imaginando. A palavra de Deus é quem dá o tom certo para o cristão, para a igreja. A palavra de Deus é quem dá a nota certa para o cristão, para a igreja. A palavra de Deus é quem dá vida ao cristão, à igreja. Na palavra de Deus há o grau maior de pleno conhecimento do modo mais elevado da voz de Deus. A palavra de Deus é a escala dos 7 tons de Deus. Eu quero que você permita que a palavra de Deus afine sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. A Bíblia diz: quando do céu se manifestar o Kyrios Jesus com os anjos do seu poder dinamis, 2 Tessalonicenses 1:7, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Kyrios Jesus, 2 Tessalonicenses 1:8. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Kyrios e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Você sabia de tudo isso? Agora fica atento no que eu vou te aconselhar. A cura está muito longe de ser perfeita naqueles que não são convertidos pelo convencimento do Espírito Santo, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se os não convertidos a Jesus desejam contemplar a perfeita saúde espiritual, imaginem a Jerusalém celestial e vejam os convertidos a Jesus com mantos brancos e jubilosos diante do trono de Deus. Todos eles foram purificados, curados e perdoados do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado, Jesus Cristo. Se nossos amigos, amigas e familiares não convertidos a Jesus Cristo estão interessados e buscando somente a cura física e não estão dando atenção à salvação de suas almas, são pobres e miseráveis pessoas. Obter uma cura física é ser livre de uma dor transitória, mas ser liberto da dor eterna só é possível pela salvação de sua alma, pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento que sua alma descansa em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pela fé, ela encontra tudo o que necessita nessa vida ou na vida por vir. Então, o seu coração pode repousar seguro. Consegue entender tudo isso no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus. Venha para Cristo Jesus enquanto o seu coração bate no seu peito. Pense nisso aqui e agora.